Hoje pela manhã nós olhamos para um salmo, não é? Hoje eu quero olhar para, agora à noite, outro salmo. A gente viu o Salmo 119. Eu queria olhar para o Salmo 1, não é? O primeiro salmo da Bíblia. Isso nos leva a um lugar único de transformação, sem o qual não há nada que aconteça no coração do homem. Esse salmo diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quando fizer prosperará. Não são assim os ímpios, pois são como a moinha ou a palha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Não é? Enquanto o Salmo 19 é enorme, esse é pequeno. E nós estamos olhando hoje para o que chamamos de práticas cristãs, ou disciplinas cristãs. Não é? Nós vimos há um tempo atrás como a prática cristã não se torna legalismo, mas agora nós estamos olhando a prática disso, a aplicação. Não é? Um bom sermão ele tem a doutrina e a aplicação na vida. Nós olhamos a doutrina um dia e hoje de manhã olhamos uma aplicação e hoje nós queremos olhar outra aplicação. E a gente disse que você pode ter crenças, não é? Mas essas crenças nunca se transformam automaticamente em caráter. Não é? Dizer que você crê em determinadas coisas não é nenhuma garantia de que realmente nem você creu e nem que haverá qualquer tipo de mudança. Então, a palavra de Deus, ela não produz automaticamente um caráter diferente, a menos que suas crenças sejam transformadas em caráter, as suas crenças não valem nada. É por isso que um dia as pessoas vão dizer para Jesus: nós cremos em Ti, nós fizemos. Ele vai dizer: eu não conheço vocês. Se nossas crenças não se transformam em caráter, elas não eram crenças de fato, não é? Mas essas crenças, quando verdadeiras, elas são transformadas em caráter através de disciplinas espirituais ou práticas cristãs. Ou seja, você pode acreditar que Deus te ama, pode ser uma crença que você tem. Talvez todos nós aqui tenhamos, muitos dos que estão nos ouvindo tenham. Deus me ama. Mas não apenas acredite nisso. Você pode realmente acreditar que Deus te ama. Isso é uma crença, não é? Mas se você é tão facilmente desencorajado, se você é tão autoconsciente e centrado em si mesmo, tão infeliz quando todos os outros que não acreditam em Deus, não é? Tão inseguro quanto todos os outros que não acreditam em Deus, então é porque a crença de que Jesus te ama, de que Deus te ama, que você diz que tem, nunca se transformou num caráter. Você vê que essa crença não faz nenhuma diferença em como você, em seu caráter, reage às coisas. Você diz ter uma crença, e aquela pessoa ali não tem uma crença que Deus a ama. Mas, no entanto, quando a vida apresenta as suas cartas, você tem os mesmos recursos que ela. Isso é evidente de que a crença não se transformou em nada real, em caráter de verdade, na sua vida. Você não foi transformado pela suposta crença de que Deus te ama. Essa crença nunca se transformou num caráter, nunca moldou a vida, de tal maneira que quando eu estou numa aflição, o fato de Deus me amar não faz diferença nenhuma, porque aquela pessoa lá, que não acredita nisso, está reagindo como eu, está
tão sem chão quanto eu. Eu não estou no melhor lugar. Isso quer dizer que crer que Deus me ama não faz diferença nenhuma, porque a crença não se transformou em caráter. Você não transformou sua crença em uma vida transformada. A sua suposta crença de que Deus te ama não transformou você, não moldou o seu caráter para enfrentar, olhar, enxergar e reagir às coisas. Não se transformou numa mudança real na maneira como o seu coração funciona. Você diz que acredita que Deus te ama, mas isso não mudou como o seu coração funciona. Ele continua funcionando como sempre funcionou. E sua vida, então, não foi afetada no como ela funciona pela crença de que Deus te ama. Então, como você faz isso? Através dessas práticas, aqueles que têm crença verdadeira nisso. Então, mesmo os que têm a verdadeira crença de que Deus o ama, uma crença genuína, ela não se transforma automaticamente em caráter. Ela se transforma através das práticas espirituais. E hoje nós chegamos a uma disciplina espiritual muito importante, ou prática, que é o assunto do Salmo 1. Não é tão difícil esse salmo, porque é um salmo muito curto. Então não é difícil você ver qual é o assunto do salmo, qual é o assunto que domina o salmo. No versículo 1 diz: não faça isso. No versículo 2 diz: faça isso. E no verso de 3 a 6 diz: se você fizer isso, essas coisas vão acontecer, coisas maravilhosas. Mas se você fizer essa outra coisa aqui, essas outras coisas vão acontecer. Então eu diria que a gente podia dividir o salmo em não faça isso, faça isso, e se você fizer isso, isso vai acontecer. E se você não fizer isso, isso aqui vai acontecer. Simples, não é? Então, tudo que nós temos que fazer é olhar para o centro, não é? Já que a divisão é tão simples. O que é isso? O que é o isso que ele está dizendo? Não faça isso ou faça isso. Sobre o que esse salmo inteiro é. O que está por trás? Qual é a linha de fundo de tudo isso? Eis do que isso se trata: meditar na lei do Senhor, nas Escrituras, até que o teu coração tenha deleite nelas. Eu falei hoje de manhã, falando sobre o Salmo 119, que a Bíblia chama de lei, e os salmos fazem isso, e Jesus faz isso. Muitas vezes ele está falando de toda a Bíblia, por causa do seu caráter autoritário, não é? A gente viu que a gente precisa, para que haja realmente mudança, você precisa ver a majestade da Bíblia. É o que nós vimos hoje de manhã. Você então experimenta o poder e você tem que saber o segredo. Foi o que nós vimos. Aqui já é um passo à frente, não é? Esse salmo inteiro trata de meditar na lei do Senhor. E a gente viu que, como ela é um estatuto, não é? É fixa, muitas vezes, quando fala lei do Senhor, a gente viu, não está falando sobre os 10 mandamentos, sobre Êxodo e Deuteronômio, está falando sobre toda a Bíblia. Jesus várias vezes diz: a lei não diz, e ele então cita um salmo, que é uma poesia, não é uma lei, mas é porque toda ela tem essa autoridade, não é? E então você percebe que aqui é sobre meditar na lei do Senhor, assim, na sua palavra, na sua totalidade, até o deleite do coração, até que isso seja esse deleite. Então você percebe que isso é promissor. Bem-aventurança, bem-aventurado é o homem, não é? A bem-aventurança é o bem-estar absoluto, não é? Sempre que a paz, a graça de Deus ia se manifestar, o oráculo começava com uma bem-aventurança. Por isso que Jesus começa: bem-aventurados os mansos. É esse bem-estar absoluto que é desfrutar Deus. Como sempre que o profeta ia anunciar o juízo de Deus, as pessoas já sabiam, porque não começava com bem-aventurado, começava com ai. Ai de ti, Jesus usa essa expressão como os profetas do Velho Testamento. Ai de ti, Betsaida e
e Corazim. Ele vai falar algo terrível. Ou então ele diz: ai de ti, fariseu hipócrita. Não é? Então o assunto do Salmo 1 está dizendo que não apenas crer em Deus, mas meditar nas Escrituras é que caracteriza o homem bem-aventurado. A magnitude dessa alegação e, de certa forma, a simplicidade, porque ela é imensa e simples, eu acho que causa um problema, que ela pode passar desapercebida. Algo tão grande, mas que é colocado de maneira tão simples, pode fazer nossos corações não darem a atenção como central isso é. Então há mais lugares na Bíblia que nos ordenam a meditar do que você imagina. A Bíblia fala nisso o tempo todo, não é? Quando Josué, por exemplo, está morrendo, eu falei isso no início do culto, e ele está deixando o povo já na terra prometida. Ele fez aquela transição da peregrinação no deserto para enfrentar todas aquelas cidades e grandes batalhas, mas ainda há muitos inimigos. E ele está morrendo, não é? No capítulo 24, como a gente viu. E a última coisa que ele diz ao povo de Israel é: medite na lei do Senhor de dia e de noite. Ele não diz para eles lerem, eles meditem nela. É como a última coisa que ele diz, soasse assim: se você tiver isso, se você tiver verdadeira meditação na palavra de Deus, tudo vai correr bem. Tudo correu bem quando Moisés se foi. Ele era o maior de todos os líderes, porque eu continuei meditando. Deus disse para mim: não afaste, porque é o que Deus disse no início a José, essa palavra da tua boca e do teu coração. Não foi as minhas habilidades, foi a meditação que me fazia saber cada próximo passo, não é? E há todos os tipos de lugares nos Salmos que falam sobre meditar. Muitos lugares. E há uma tendência em ler a palavra e, em primeiro lugar, não saber o que isso significa. Os puritanos eram os maiores mestres sobre meditação que já viveram. Eles escreveram livros e livros e livros. Quando eles falavam meditar, todo o povo daqueles dias sabia exatamente o que eles estavam dizendo. Mas não hoje. Isso é algo que está se perdendo. E se você pensar que a bem-aventurança é para quem medita na lei de Deus, se nós perdemos essa prática espiritual, nós não transformamos a verdade em caráter, como nós falamos que as práticas espirituais fazem. Então há a tendência de ler, e você tem em sua mente coisas como, sei lá, meditação transcendental. As pessoas pensam mais hoje nisso do que no que a Bíblia está dizendo. Você não tem muita certeza do que significa. Você pode ler a Bíblia durante o dia, todo dia, mas você não sabe muito o que é meditar. E você passa por cima. Enfim, eu leio um pouco a Bíblia, depois eu oro. No entanto, aqui, bem no meio da introdução do Saltério, na introdução dos Salmos, nos é dito que não apenas a crença em Deus, mas meditar na lei de Deus, nas Escrituras, é a chave da bem-aventurança. O bem-aventurado é o que medita na palavra de Deus, não o que lê a palavra de Deus. As pessoas que tiveram contato com Jesus, por exemplo, os fariseus, eles liam o tempo todo. Certamente eles não meditavam na palavra de Deus, não é? E então, meditar na lei de Deus é a chave para a bem-aventurança. Então é importante nós olharmos para isso. Sabemos o que significa e sabemos se isso está enchendo o nosso dia a dia. Então esse salmo, certa vez eu estava lendo um sermão de um puritano sobre esse salmo, e ele disse assim: de acordo com este salmo, a marca de uma pessoa piedosa, e pense sempre que uma pessoa piedosa não é o cristão mais comprometido. Piedoso é o oposto do ímpio. Quer dizer simplesmente que piedade, apesar de que essa palavra tomou uma conotação de misericórdia, tem a piedade de nós, isso acabou confundindo tudo, não é? A Bíblia diz que Deus manifesta a sua ira contra toda impiedade. Piedade é o oposto de impiedade. O que é impiedade? O homem lá fora vive como se Deus não existisse.
ele planeja, ele faz, ele toma decisões, ele sente coisas e ele age sempre como se Deus não existisse. Não existe Deus nas colunas dos jornais, não existe Deus nas grandes discussões de como melhorar a sociedade, de como Deus não está na mente dos homens. Eles vivem como se eles mesmos, eles fizeram de tudo ídolos, é o que Paulo diz ali, quando ele está falando sobre impiedade. Então, impiedade é viver como se Deus não existisse. Então o que é piedade? Piedade é Enoque. Enoque andou com Deus. Ou seja, Enoque sempre estava consciente da presença de Deus. Da maneira que o ímpio nunca está consciente dessa presença e vive como se Deus não estivesse lá. É muito fácil o religioso fazer a mesma coisa, né? Por que as pessoas fazem coisas, mas se alguém estiver olhando, ela não faz? Porque quando ninguém está olhando, ela é ímpia, não é? Ela não vê os olhos de Deus. Ela não sente que está na presença de Deus. Então o cara está lá mexendo no computador, vendo pornografia. Entra alguém, ele para. Porque ele tem uma consciência da presença de alguém. E ele vai ficar envergonhado se a pessoa vê. Mas ele estava mexendo, porque ele é ímpio. Ele pode ser cristão, né? Dizer que é cristão. Mas ele é ímpio, porque você vê, ele não estava consciente da presença de Deus. A impiedade é isso. É viver a vida como se Deus não estivesse lá. É, na verdade, um ateísmo prático, mesmo quando você diz que crê em Deus. Então, de acordo com esse salmo, a marca de uma pessoa piedosa não é que ela ora. Esse puritano estava pregando sobre esse salmo. De acordo com esse salmo, abre aspas, ele está dizendo, né? A marca de uma pessoa piedosa não é que ela ora dia e noite. Não é que ela fique na esquina e prega dia e noite. A marca de uma pessoa piedosa é que ela medita na lei do Senhor e se deleita nela de dia e de noite. Essa é a marca. O que é intrigante nisso é que a meditação é uma reflexão paciente. Se você não tem paciência, não existe meditação. E eu devo dizer que eu não tinha ideia do significado desse salmo quando eu estava apenas ali com 17 anos e estava lendo esse sermão desse puritano. O que me colocou em contato com, como eu disse, a grande obra, como nenhuma outra geração teve a respeito disso. Então, eu acho que é uma das coisas mais necessárias para a nossa geração ouvir sermões a respeito disso. E é interessante quando você medita no Salmo 1, porque você está meditando em uma meditação sobre a meditação. Ou seja, o salmista está meditando sobre a meditação, e você vai meditar sobre a meditação dele sobre a meditação. Então a meditação é uma ponderação paciente, e nos mostrará que esta é uma parte vital, crucial, não é, do que significa ser cristão. Sem meditação não há verdadeiro cristão. Não há nunca a transformação de crença em caráter. Como eu disse, aquela pessoa vai sempre dizer que Deus ama ela, mas aquilo nunca faz diferença no seu caráter e como ela enfrenta a vida. Ela vai dizer que crê com todas as suas forças que Deus a ama, mas aquilo não faz diferença quando as coisas estão difíceis. Quando o mundo despreza ela, quando ela não tem os sinais que fazem o que o mundo diz que é importante, então ela fica horrorizada, deprimida, sem vida, porque o fato de ela dizer que crê que Deus a ama não faz nenhuma diferença. Ela nunca meditou sobre isso. Não é? Então há 3 coisas que eu gostaria de mostrar. O que a meditação promete? Como a meditação é praticada? Podemos esgotar essas coisas, nós podemos ter uma visão geral boa. E por que a meditação funciona? Então, o que a meditação promete? O que ela promete está toda tecida na metáfora que o salmista vai usar. O que ele promete é o quê? Estabilidade. Sabe? Ele promete aterramento, ele promete substância, é isso. Ele promete que a pessoa que aprende a meditar, que tem uma crença verdadeira e que medita sobre ela, ele é como uma árvore, cujas raízes descem para riachos subterrâneos. Você vê, não é se crer. Ele está falando sobre a crença verdadeira, faz
através da prática da meditação, dessa prática, dessa disciplina espiritual, dessa prática cristã, faz de você uma árvore com raízes que se encontram com o rio. Agora, é muito importante a gente ver a pessoa piedosa, a pessoa que intensa e apaixonadamente se deleita e medita na lei do Senhor, ou seja, na palavra de Deus. E a pessoa ímpia, que segue o seu próprio caminho. Ou seja, o ímpio está, como eu disse, vivendo como se Deus não existisse. Nunca há uma meditação. O ímpio pode dizer que acredita que Deus existe, que Deus ama, mas nunca há uma meditação. Ele vive como se essas coisas não fossem verdades. Ou, como a gente vê, muitos cristãos vão dizer: Deus é soberano, Deus me ama. Mas que diferença isso faz? Essa crença nunca foi transformada em caráter. E observe que a metáfora não é que a pessoa piedosa é como uma grande árvore gigante e a pessoa ímpia é uma árvore esquelética, uma árvore fraca, uma árvore mais baixa, uma árvore não tão frondosa quanto a outra. Porque se fosse uma árvore grande, uma árvore pequena, então a implicação na metáfora seria que a diferença entre esses dois tipos de pessoas é basicamente de grau. Um se tornou uma grande árvore e o outro uma árvore menor. O outro não uma árvore tão assim. E que a pessoa piedosa, então, está apenas trabalhando mais duro, não é? Trabalhando mais duro para tentar experimentar algumas coisas que faz ela maior. E a pessoa ímpia, não. Então, entre um ímpio e uma pessoa piedosa, a diferença seria de grau. De grau, da onde está, não é? Seria uma questão de grau, mas não, a distinção é entre ser uma árvore e ser uma palha. Não uma grande árvore, uma pequena árvore. A palha também é botânica, como a árvore, não é? Na metáfora que está sendo usada, mas a palha é a casca ao redor do grão, não é? Da semente do grão. O cara colhe o trigo, vai ter que debulhar, aí você vai ficar aqui com um monte de palha, e aí o grão. Palha é aquilo. Não é valioso. Também é muito leve, é apenas soprado pelo vento. Sabe? Como quando Isaías diz, nós somos como folha, e como somos levados quando o vento nos arrebata. Então, como a folha morta, a palha, ela é soprada ao redor. Então é uma metáfora botânica, mas obviamente, apesar da palha também ser botânica, ela não tem nenhuma raiz, nem zero. Não é uma árvore pequena. E ela não produz nada. Na verdade, ela não tem vida, não é? Ela é os destroços de algo que foi vivo. Então ela não tem capacidade de ficar fixa. A árvore com suas raízes está num lugar. Você pode voltar lá 100 anos depois, a árvore está lá, no mesmo lugar. Não foi em algum lugar. Não bateu uma ventania e levou ela para outro lugar. Ela está firme, ela está ancorada. Não é? Tem capacidade de ficar parada. A palha não tem. O vento leva ela para todos os cantos. Esse é o contraste. É isso que a metáfora está fazendo. Em outras palavras, o contraste entre uma pessoa piedosa e uma pessoa que não é piedosa, ou seja, é ímpia, mesmo que ela creia, porque, como a gente viu, uma crença que não se transforma em caráter, aquela pessoa continua vivendo como se Deus não existisse. Ela pode dizer, Deus me ama, mas isso não faz nenhuma diferença na existência dela, porque aquilo não fez parte do seu caráter. Não é apenas de grau. É uma diferença que é estabelecida de natureza. Não é só que as pessoas piedosas são pessoas mais legais, melhores, mais interessadas. Na verdade, muitas vezes, inicialmente, nem são. Não é? Se você conhecesse Esaú e Jacó, os irmãos em Gênesis, não é? Depois de muito tempo lendo, estudando, eu tenho certeza que nós, de cara, gostaríamos mais de Esaú, não é?
Ele era mais afável do que Jacó. E ele era mais rápido para ficar com raiva, mas ele era mais rápido para esquecer. E ele poderia perdoar. Não é? Quando Jacó volta, ele tem muita estratégia, divide o povo em 3 grupos. Ele está morrendo de medo do seu irmão. E a gente sabe que o irmão dele, apesar de todo o mal que Jacó fez a ele, não tem nada contra Jacó. Ele está feliz de ver seu irmão de novo. Ele está com saudade do seu irmão. E ele está feliz que o seu irmão tenha voltado. Ele foi muito mais honesto do que Jacó, não é? E ele era maleável, mas Jacó era amargo. Ele estava ressentido. Em outras palavras, Esaú, à primeira vista, era uma pessoa melhor do que Jacó. No entanto, Jacó teve um relacionamento de mudança de vida, um relacionamento salvador, um relacionamento de aliança com Deus, que fez dele uma pessoa piedosa. Isso começou a mudá-lo. Em outras palavras, a diferença entre esses 2 grupos de pessoas é de natureza. Não importava mais, apesar de, como homens naturais, você achar Esaú uma pessoa melhor, o fato é que, em algum momento, um deles tinha uma natureza diferente. E isso já coloca eles em mundos diferentes. Tão longe um do outro quanto a palha está de uma árvore. Então, qual é a diferença? A pessoa piedosa é como uma árvore cujas raízes estão enterradas no solo e elas não estão apenas absorvendo a umidade do solo, de maneira comum na metáfora. Ela está indo até córregos subterrâneos. Ela está alcançando o rio. Veja, a maioria das árvores coloca suas raízes no solo. Não é? A maioria das árvores estão nessa condição. Não é essa condição que ele descreve a pessoa piedosa. E elas precisam obter, então, os nutrientes e toda a umidade do solo. E a umidade do solo só existe se o tempo estiver bom. A umidade do solo comum depende do tempo. Se ficar sem chover, tudo que vai acontecendo vai afetando a umidade do solo, e a árvore que depende só dos nutrientes e da umidade do solo fica dependente dos acontecimentos, das intempéries. Não é? Se o solo estiver num tempo bom, muita chuva, muitos nutrientes, então a árvore está bem. Mas quando ficar muito tempo sem chover, ela vai secar. Ela morre, ela não dá fruto, porque ela está dependendo sempre daquelas circunstâncias adequadas. Não é? Agora, se houver chuva regular, então haverá umidade suficiente no solo para que as suas raízes suguem. Não é? Mas a pessoa piedosa que medita na lei do Senhor e tem nela o seu prazer, não é apenas alguém que acredita em Deus, não é? Mas alguém que medita. É alguém cujas raízes estão em córregos subterrâneos. Raízes que alcançam um rio. Os córregos subterrâneos existem, não importa quais sejam as circunstâncias. Não é? Não importa se é calor, verão ou inverno. Ele não depende só daquela umidade do solo, que depende de como o tempo vai estar. Ele tem aquele rio, ele tem aquele córrego. Se o tempo estiver muito quente, verão, ele tem a sua umidade. Ele não depende das circunstâncias, não depende dos acontecimentos, da intempérie, da mudança do tempo. Então não importa para ele se é primavera ou verão, se é outono ou inverno. Não importa se é estação de seca ou estação de chuva. Ele não tira da umidade geral do solo os nutrientes e a sua umidade. Não importa se há fome na terra. Nada importa. Então você vê, ele tem estabilidade. Quando algo depende do que acontece, ele não tem estabilidade nenhuma, porque as coisas estão mudando o tempo todo. Não é? E é por isso que
Fala dessas raízes que mantêm essa estabilidade por causa do que ela está alcançando. É exatamente o oposto da palha. A metáfora que é estabelecida, que ela é conduzida pelas circunstâncias. Está ventando? Ela vai para lá. Se ventar para lá, ela vai para lá. Ela sempre, a palha, ou seja, o homem que não é um homem que crê de verdade e medita, ele é como a palha. Ele vai estar vibrando hoje no culto aqui, mas amanhã ele não vai estar, porque não é culto, porque alguém não tratou ele bem, porque ele perdeu dinheiro, porque ele não conseguiu o que sonhava. Ele depende disso. A umidade que supostamente dá vida a ele são acontecimentos aleatórios. Essa é a característica do ímpio, não é? Da palha. A palha está sempre dependendo das circunstâncias. O que isso está dizendo é que uma pessoa piedosa é alguém que pode realmente ser, inicialmente, pior do que o outro, naturalmente, como Jacó era com Esaú. Mas quando as raízes dele tocam em Deus, ou seja, quando só ele não é levado a crer em algo de maneira meramente intelectual, mas pelo Espírito Santo, e ele medita nisso, e essas verdades vão sendo transformadas em caráter, vai havendo essa transformação. O crente que fincou raízes em Deus e que medita, ele pode, de muitas maneiras, ter todo tipo de problema. Os pais dele podem ter sido terríveis, cresceu no lar disfuncional. Imagine se isso tem importância quando você lê a Bíblia. Qual foi o lar que Davi foi criado? Era um lar maravilhoso. Como José foi criado. Foi tudo maravilhoso, por isso ele se tornou o José, que podia sozinho num país dizer: eu não faria tamanha maldade contra Deus. Isso é piedade, não é? Ele tem a percepção da presença de Deus, ele medita no que ele vai fazer e que relacionamento isso tem com Deus. Foi porque a criação dele foi maravilhosa, os irmãos dele sempre trataram ele bem, então ele não ficou com nenhuma disfunção, ou o lar dele era tudo que as pessoas chamaram de disfuncional. Que servo de Deus você vê saindo de circunstâncias que eram todas certinhas, que formou psicologicamente alguém estável como Elias, alguém como Abraão. Ele foi criado no paganismo, adorando a lua, vendo todo tipo de idolatria das mais chocantes. A Bíblia é feita de pessoas que nasceram, viveram sob todas as circunstâncias completamente... uma prostituta como Raabe, como você acha que ela foi tratada? A vida inteira. Então o crente que ficou raízes em Deus e que medita, de muitas maneiras, ele pode ter tido todos os problemas, caráter, no que o rodeava, né? Ele, na sua criação, mas essa pessoa está extraindo esperança, extraindo significado, extraindo alegria, extraindo força, não das circunstâncias, não da umidade do solo, mas do fato de um fator bem diferente. Ele não está extraindo essas coisas do fato dele ser bem sucedido, está dentro dos padrões de status que a sociedade diz, ou daqueles padrões estéticos, ou de aceitação pelas pessoas. Não é? Uma pessoa que tem suas raízes em Deus, Deus diz: eu serei o pai dos órfãos, eu vou ser o marido das viúvas. Ele está dizendo o seguinte: o fato de ser viúva naqueles dias é uma tragédia ainda maior do que hoje, né? Ou órfão, não, isso não vai ser de onde ele vai sugar a amargura. Eu serei isso para ele, eu serei o que na verdade só eu devia ser. Então eles, não essas pessoas gostam deles, ou se aprovam, ou se criticam, ele não tira a doçura daí, não é? A esperança, a alegria, ou dos sentimentos, ou opinião dos outros. Eles não são afetados, eles não são afetados pelas mudanças. Alguém nos ama hoje, amanhã essa pessoa nos odeia, não é?
é Deus e o que Ele fez, e quem Ele é e o que Ele disse a você na sua palavra. As raízes estão em Deus, e a meditação é a maneira com que você extrai o sustento e a nutrição dela. É isso que é. Uma pessoa que pode fazer isso não está sujeita às vicissitudes da vida. Uma pessoa que medita verdadeiramente, não é uma pessoa que diz, eu acredito que Deus me ama, mas quando acredita de fato nisso, isso virou meditação, isso molda o caráter. Ela não está sujeita às circunstâncias, ela tem uma identidade, ela tem uma alegria, ela tem um significado. Ela não tira o seu significado do mundo, das pessoas, enfim. Já outra pessoa, ela é como palha, não é? É como essa pessoa no início: bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você sabe quem são os zombadores aqui? Os escarnecedores são os desdenhosos, não é? Não é essa coisa grosseira que a gente só imagina aquelas pessoas. Não. Os zombadores, eles, muitas das vezes, na maior parte das vezes, são sofisticados. Eles desdêm da sabedoria de Deus, esnobam essa sabedoria. Eles acham que entendem da alma, entendem da vida, entendem como tem que ser as coisas, entendem como a sociedade tinha que funcionar. Ele esnoba a Deus. Ele zomba dessa sabedoria. Em vez de fazer aquilo que a gente viu hoje de manhã, a majestade da palavra de Deus, ele não vê majestade. Ou você está tentando fincar suas raízes no mundo e dizer, aqui é da onde vai vir meu significado. Daqui é que vai vir a minha estabilidade. Pense em qualquer coisa no mundo onde você possa colocar as raízes. É disso que vai vir a minha esperança. É aqui que eu vou buscar o meu senso de valor, de autoestima. É do que as pessoas pensam de mim. É o quão bem-sucedido eu sou financeiramente. É a minha carreira. Quer saber? O salmista nem mesmo concede isso da maneira mais profunda, não é? Ele não diz, como a gente disse, que essas pessoas são pequenas árvores sem raízes profundas. Ele está dizendo, você é palha. Você colocou a sua vida na palha, e a palha vai ser levada pelo vento. E se é daquilo que você tirava a sua esperança, então você vai ficar sem, não é? Você vai ficar desesperado. Porque será dali que tu tirava a sua alegria, a sua identidade da palha. A palha não vai estar lá amanhã, porque a palha depende do vento, depende do que acontece. Ele está dizendo, não, você é palha, você não tem raízes. Se você tira essas coisas, dessas coisas que o homem natural tira, você não passa de palha. Você um dia vai estar lá em cima e no outro dia vai estar lá embaixo. Você um dia vai se sentir incrível e no outro dia um lixo. Porque você não tem nenhuma raiz, porque você colocou suas esperanças e tira o seu significado, sua autoestima, sua alegria, sua suposta estabilidade. Você construiu a estabilidade da sua vida sobre a palha. Você é palha. Eu quero que você pense sobre isso por um segundo. Essa imagem da palha é tão fascinante quanto a imagem de uma pessoa que sabe meditar, sendo como uma árvore com raízes que chegam até riachos subterrâneos, lençóis freáticos contínuos, ou rios. E há um livro premiado de Milan Kundera. Milan Kundera é um escritor, um escritor tcheco que foi exilado na França. E tem um livro dele que fez ele realmente ficar. Ele está vivo ainda, com 93 anos, eu acho. E é um livro chamado A Insustentável Leveza do Ser. Esse livro foi... O filme do livro foi lançado em 88. Acho que 5 ou 6 anos depois que o livro fez sucesso, foi lançado e fez sucesso. Eu lembro como era um filme meio assim, não é um filme do grande circuito,
A Insustentável Leveza do Ser. Eu fui em Botafogo ver o filme, e eu vi o filme inteiro, né, ali e tal, e quando acendeu as luzes, 3 cadeiras depois da minha, estava o meu irmão, Jorginho. A gente foi na mesma sessão, sem saber que um outro ia, no cinema, e sentamos algumas cadeiras perto do outro, e só quando a luz acendeu que a gente viu. E, por acaso, era exatamente esse filme do livro. Então, esse título é tão bom que você não precisa comprar o livro, eu acho. Não é? A Insustentável Leveza do Ser. É a palha. Tudo há uma leveza. E o teu ser está todo apoiado naquilo, e toda hora a palha é levada. Então, você deve, se você olhar a capa do livro, pelo menos a capa clássica e o título, sei lá, na Amazon, já é mais ou menos tudo o que você precisa. Então ele está dizendo o seguinte, ele está dizendo que a própria essência do que significa ser uma pessoa moderna e contemporânea, não é? Sem raízes, você é essa coisa insustentável, essa insustentável leveza. Então quando você morre, como não há Deus no qual sua vida é ancorada, quando você morre, literalmente tudo se torna pó. Era palha e só é levada pelo vento. E você pode dizer, bem, eu sei, mas enquanto estou aqui, eu estou tentando tornar o mundo um lugar melhor. Não é? Mas mesmo esse autor secular vai dizer, por quanto tempo? Não é? Eventualmente o sol vai morrer também, o nosso sistema vai morrer, e a diferença que você fez é totalmente insignificante para o tempo que vai engolir a história do sistema solar. Se você foi o que a matou, o que foi morto, se você foi o que exterminou ou o que foi exterminado, tudo isso vai ser esquecido. Tudo isso não tem importância nenhuma. Não há nada que sustente a vida, que dê sustentabilidade ao ser. Os relacionamentos que você achava importantes, então, eles não são nada. Não há... E tudo vai apodrecer, e tudo vai ser palha, e literalmente vai ser levado a gente pode dizer, pelas areias do tempo. Daqui a bilhões de anos ninguém vai lembrar. Não há ninguém nem para lembrar que existia um sistema solar. Ninguém vai estar por perto para lembrar de nada do que você já fez. Não é? E você acha que fez diferença? Não há diferença nesse mundo. No mundo sem Deus, no mundo meramente secular, não é? Como ele está tentando encarar a realidade. Se você era uma pessoa violenta ou uma pessoa amorosa, que diferença vai fazer quando tudo tiver acabado? Isso não faz uma diferença. Há uma insustentável leveza, não é? Insuportável. E é um grande título, então, porque fala de uma grande realidade. Se Deus não é o que sustenta as coisas, tudo tem uma insustentável leveza. Nada importa. Você ser o vilão ou não. Você ser quem venceu Hitler ou ser o próprio Hitler. Se você não tem Deus, se não há um Deus, você tem que esconder de si. Ele vai mostrar isso através de um triângulo amoroso lá. Você tem que esconder a realidade o tempo todo. Você tem que fingir que a realidade não é a realidade, senão você enlouquece. Você não tem nada para sustentar a vida. E sustentar teus pensamentos. E sustentar o que você disse é importante e o que não é importante. O que é certo e errado. Há essa insustentável leveza no ser. E nós somos apenas poeira que o vento do tempo vai levar. E depois nada vai ficar. E tem uma música, né, com essa letra. Tudo que somos é poeira no vento. A insustentável leveza do ser. É tudo a mesma coisa. Quase a única maneira que você pode viver a vida sem ter suas raízes em Deus, sem essa realidade que o salmista coloca, é você realmente se desligar da realidade, para que ela não se torne totalmente insuportável e você não mergulhe na escuridão depressiva sem fim. Você tem que ser, basicamente, Milan Kundera está dizendo, um hipócrita.
Tu tem que fingir que a coisa não é o que ela é. Não é? Ou a insuportável leveza vai invadir você e você vai começar a tratar elas como elas são, nada. Sem importância nenhuma. Pelo menos na sua visão de mundo, sem ser centrado em Deus. Ou então você vê, você vai ter que ser um hipócrita. Você vê que essa imagem da palha é incrivelmente poderosa. O salmista não considerará que você tem apenas raízes pequenas, raízes rasas. Ele está dizendo, ou suas raízes estão lá no rio profundo, que te deixa independente das vicissitudes do tempo, ou você é palha. E a palha vai ficar mudando. Tudo que você é, tudo que você sente, a tua estabilidade é a estabilidade da palha, que o vento leva, ou seja, nenhuma. Amanhã você pode estar arrasado, acabado. Porque você não tem nada. Se existe um Deus e você se une a Ele pela fé verdadeira e você aprende, como o Salmo está dizendo, a meditar, então você é como uma árvore junto às correntes das águas que dá seu fruto na estação própria. Isso é importante no Salmo. Não é? Isso é algo que eu acho que dá um próprio sermão, ele dizer isso. Dá a estação própria, no tempo certo. Porque é totalmente inútil você ter fruto no tempo errado. Tem gente que é assim, ele está lutando contra moinhos de vento hoje. O problema hoje é o humanismo secular, mas ele não está lutando contra. O fruto dele não é contra isso. Lutero dizia, se você vive numa onde naquele ponto a verdade de Deus está sendo atacada, e você começa só a defender a verdade que alguém há 500 anos atrás defendeu, que ninguém está atacando, Lutero diz, você não está na batalha. Você, o soldado que está numa guerra, mas a batalha está aqui, ele está lá. A batalha vai para lá, ele vem para cá. Ele está brincando, ele não está na guerra. Não é? E aqui diz o fruto no tempo certo. Ou seja, eu preciso do fruto, da paciência, quando tudo é irritante. Se eu tenho paciência quando nada é irritante, certamente esse fruto não está na situação própria. Não é? Porque de fato eu posso não ter o fruto. Eu só confundo. Não é? Eu tenho que ter o fruto da coragem no momento do perigo. Porque ser muito corajoso, como Pedro, quando não estava acontecendo nada, é um fruto meio falso, né? Ela lhe dará o fruto na estação própria. Há perigo, coragem. Há ataques, mansidão. Há ataque contra a verdade, sabedoria. Eu dou o fruto na estação própria, o fruto certo. No meu trabalho o ambiente é desse jeito, então eu vou dar o fruto correto para aquele ambiente. E não frutos que aquele ambiente, aquilo que eu, supostamente o fruto que eu estou dando, não está fazendo nada naquele ambiente. Porque eu precisava exatamente da longanimidade lá, mas lá não sou longânimo. Então, o meu fruto, supostamente, não está na estação própria. E esse fruto da verdadeira relação com Deus, ele sempre flui. Se eu tenho que esperar longo tempo, eu espero com paciência. Esse é o fruto certo, paciência. Agora, se eu digo, eu tenho muita paciência só porque nada está fazendo eu esperar, então não tem paciência nenhuma, não é? O fruto, ele dá na estação própria, na estação de grande espera, um grande fruto de paciência. Então, sim, há bons e maus momentos, mas sua folha, você vê, nunca murcha, é o que diz. O que significa que não importa as circunstâncias, você pode lidar com ela. Você pode lidar com qualquer circunstância, porque você não estava tirando a umidade do solo, de maneira geral, que depende da chuva. Tu tira do rio. Se chover, se não chover, se ficar quente, se ficar calor. Já a palha não, depende de todos os fatores. Então não importa se há tempestade, você tem raízes. O vento não vai te arrancar do lugar. Você não é como a palha. Você fica parado, você fica firme. Por isso que Paulo diz, para poder estar firme no dia mau, você é uma árvore, e havendo feito tudo, fica firme. Porque se você está firme porque não está ventando, não acontece nada,
você não está firme de verdade, né? Você está usando uma palavra que não é verdadeira para descrever a realidade. Então não importa se está seco, se não chove, ou seja, se há sofrimento, sua folha não murcha, continua verde, porque você tem as suas raízes em Deus, e o tempo, a intempérie do tempo ficou seca, mas não era dele que você tirava a sua cor verdejante. Sua esperança e significado estão lá, não é? Não vem daquilo que você está perdendo. Se toda a tua alegria vem da tua saúde, então quando ela for embora, essa alegria tua é palha, não é? Ela está sobre algo que é palha. Você então tem a saúde, é bom, a árvore está lá e está chovendo, é ótimo. Mas se meu senso de valor vem do que eu faço, do ministério, e quando eu não tiver mais, é palha. Tudo pode ser palha, o nosso ministério, nossa vida, nosso casamento, né? E você não conhece, você está livre daquilo que Milan Kundera escreveu, você está livre da insustentável leveza do ser. O seu ser não é leve assim, não é essa insustentável leveza que qualquer coisa te leva. É um enraizamento, um fundamento do ser. Isso é que a verdadeira meditação promete, porque ela transforma a crença. Não estamos nem falando de crença falsa, de crença em caráter. Não é? Agora, como é praticado? Essa é a segunda coisa, não é? Essa deveria ser uma série prática, então eu espero que ninguém se importe de que o que eu vou dizer não estou preocupado com ser inspirador. Não é? Vai ser prático. Eu sei que esse assunto, que a ideia de que a meditação é importante, desaparece se você não vê o quão prático e final isso é na vida cristã. Então vamos tentar ser ser práticos rapidamente. Há 4 coisas que o texto nos diz sobre a prática da meditação: o lugar dela, em segundo lugar, a essência dela, em terceiro lugar, o objeto dela, e em último lugar, o método dela. Em primeiro lugar, o lugar dela. O Salmo 1 é o primeiro salmo. Alguns de vocês vão dizer, se você não falar isso, a gente não ia saber que o Salmo 1 era o primeiro. Você sabe o quão isso é importante, não é? Apesar de parecer redundante, porque os Salmos é um livro de orações na Bíblia, não é? E é aí que você aprende a orar. Você nunca aprende a orar orando, como as pessoas dizem. Você aprende a orar meditando. Os salmos são, em grande parte, orações. E quando você vai a eles, você está aprendendo a orar. E esse é o lugar para fazê-lo. Então, o que é o Salmo 1? É a introdução. O Salmo 1 não está apenas acidentalmente aí, em primeiro lugar. Queriam botar os Salmos, esse ficou aí no 1. É? O Salmo 1 foi colocado aí como uma introdução, a porta de entrada para o mundo da oração, que os Salmos são. Se você estiver lendo a introdução de um livro sobre um assunto, você espera o quê? Você espera que a introdução lhe diga algo importante sobre o que o livro vai fazer. Se a introdução falar sobre um assunto totalmente diferente do que vai estar no livro, você vai pensar assim: gente, aquela introdução era completamente idiota. Não é? Eu li a introdução, o livro não tem nada a ver com a introdução. Nós esperamos que a introdução nos dê algo importante sobre o assunto e que nos diga o que está à frente, o que vai ser aprofundado diante de nós. Você esperaria que, se essa fosse a introdução de um livro sobre oração, ele falasse sobre oração, pelo menos de maneira mais intuitiva. É o que você espera. Ele é um livro sobre oração, então a introdução devia ser sobre oração, mas se você olhar com cuidado, não há menção de oração. Na verdade, a coisa em si não é uma oração, é uma meditação. Está dizendo que uma pessoa meditando é como uma árvore que faz isso, faz aquilo e faz aquilo. Está fazendo você meditar sobre a ideia da meditação. Como eu disse, é meditar sobre a meditação, E esse antigo puritano, não é?
que escreveu tanto sobre meditação. Eu disse que estava lendo um sermão dele do Salmo 1, e ele disse que porque o Salmo 1 é assim, a introdução de todo o livro sobre oração, então ele não é sobre oração, ele é sobre meditação. A meditação deve ser a chave para a oração. E por isso que a oração é tão fundamental no crescimento espiritual, porque ela é fruto da meditação. E ele diria que, e o que eu descobri depois, de uma maneira lenta, conforme o tempo ia passando, o que tantas outras pessoas descobriram é que, a menos que você medite antes de orar, suas orações não são orações. Elas não são orações transformadoras de vida, se você não medita antes de orar. Normalmente você repete algumas coisas meio chavões, não é? Elas não são fervorosas, elas não são cheias de substância, as orações. A meditação é a ponte para a oração, e a meditação é a chave para a oração. Sem meditação não há oração fervorosa. Como assim? Bem, quando você estuda a Bíblia, que é uma disciplina, não é? Nós, por exemplo, estávamos falando sobre isso hoje de manhã, é basicamente algo cognitivo. Não é? Você está aprendendo qual é a verdade. Por isso que alguém pode dizer, repetir a verdade, Deus me ama. Ele leu. Não é? Quando você estuda, o objeto é a Escritura, e quando você ora, o objeto não é a Escritura. Quando você ora, o objeto é Deus. Você está falando com Deus, você está dizendo a Ele o que você precisa, você está dizendo a Ele quem Ele é. Você está dizendo, contando a Ele sobre o que está acontecendo em você, dentro de você, à volta de você. Mas o objeto da meditação, na verdade, não é a Bíblia nem Deus. Não é? É pegar o que é meditação de verdade, é pegar o que você acabou de aprender cognitivamente e trabalhar isso em seu coração. É isso que é meditação. Por exemplo, Richard Baxter, né, um grande puritano, ele coloca isso perfeitamente quando ele diz assim, ele escreveu no livro O Descanso Eterno dos Santos sobre meditação. Ele achou que estava morrendo, ele estava com uma doença muito grave, ele ainda tinha nem 30 anos ainda, e ele tinha certeza que já tinha tido tantas doenças graves, e ele tinha certeza que ia morrer, então ele fez esse livro sobre meditação adequada para alguém que está partindo, e ele ensina então muito sobre verdadeira meditação nessa obra, O Descanso Eterno dos Santos, mas ele não morreu. Então ficou uma obra famosa e ele viveu muitos anos depois disso. Ele diz assim, a meditação se distingue do estudo da palavra. Estudar a palavra é uma coisa, meditar é outra. Em que o objetivo principal é aprender a verdade. O estudo. Você quer aprender a verdade. O que a verdade diz? E também se distingue, a meditação se distingue então do estudo, e se distingue, ele diz, da oração, na qual o próprio Deus é o objeto imediato. A meditação, ele diz, é afetar nossos próprios corações e mentes com amor, deleite e humildade pelas coisas contidas na palavra de Deus. Você entende isso? Alguns dos salmos mais famosos não são, na verdade, orações, mas meditações. O Salmo 103, muito famoso, diz, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. O que está acontecendo? O que está sendo abordado? A alma. Ele está falando, o objeto é a sua própria alma, o seu coração. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Ele pegou um estudo, uma verdade sobre Deus, e ele está aplicando ao seu coração, que é o objeto da meditação, nosso coração. Diferente do estudo, algo apenas cognitivo, e da oração, quando eu estou falando com Deus, aqui você vê que ele está falando com a sua própria alma, com o seu próprio coração, não é? E você pode dizer, o que você quer dizer com a alma? Certamente não é nada que Freud disse que era alma, não é? Homem alma, não apenas isso, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome.
O que significa? Aqui está o salmista falando sozinho. Né? Portanto, a meditação, eu diria, que é uma espécie de esquizofrenia, em que você fala com você mesmo, em que você olha para o seu coração à luz do que você sabe através do estudo. No estudo da Bíblia, o objeto é a Bíblia. Por isso que se cada sermão que você ouviu aqui, ou que você leu num puritano, você simplesmente faz isso, isso não é nada na sua vida, porque é a meditação. É por isso que a igreja não tem que ter uma reunião a cada dia, se reunir segunda, terça, quarta. É óbvio que quem faz isso se entope de coisas que nunca medita, nunca é transformado. O objeto do estudo é a Bíblia, é um conhecimento cognitivo. Um sermão ou dois devem se transformar na nossa meditação, que é a porta da oração da semana. Então imagine 2 sermões no domingo, que é o primeiro dia da semana, deviam se transformar em meditações, tantas partes dele, que vão ser a porta da oração naquela semana. Isso é que transforma a verdade em caráter. Se o sermão, que eu acho maravilhoso, acaba exatamente quando o sermão acaba, é aí que ele acaba. Não há mais nada para nós. Então, no estudo da Bíblia, o objeto é a Bíblia. Na oração, o objeto é Deus. Mas na meditação, você está pegando o que você aprendeu cognitivamente, por exemplo, agora aqui, e o que você quer, e você começa a trabalhar isso em seu próprio coração. Você está dizendo: eu quero que tudo que está em mim seja afetado sobre essa verdade. É o que Davi está dizendo. Você vê, tudo dentro de mim tem que ser afetado. Eu ouvi, o sermão era sobre o amor de Deus e tinha vários pontos. Então eu quero que tudo dentro de mim seja afetado sobre o amor de Deus. Tudo o que eu sei agora sobre o amor de Deus, eu quero que afete o meu coração. É assim que as raízes estão tirando os nutrientes de Deus. Não é? Então, é por isso que tem escrito 1000 sermões, ele não tem nada, porque ele continua sendo palha. De certa forma, essa é a prática cristã por excelência. Porque o que você está realmente fazendo é pegar algo que você acredita, não é? Ou que você diz que acredita, e você está dizendo: vou conectar isso com as minhas emoções. Tudo dentro em mim. Vou conectar isso com a minha vontade. Vou conectar com tudo que está dentro de mim. Então vamos dar uma olhada em seus benefícios. Não esqueça dos seus benefícios. Bem, eu conheço os benefícios, mas eu estou tentando trabalhar para que tudo o que está dentro de mim seja afetado. É por isso que as pessoas repetem: Deus é soberano, Deus é soberano. Aquilo não afeta ela. Ela nunca meditou sobre isso, até que tudo dentro dela fosse afetado por isso. E as reações dela começam a ser afetadas sobre isso. E as afeições começam a ser afetadas sobre aquilo. Ela poderia responder uma prova sobre a soberania de Deus e acertar, mas ela vive igual um ímpio. Portanto, a meditação é essa ponte. Temos a tendência de dizer: aqui está o meu estudo bíblico, agora eu sei o que a Bíblia diz, pronto, eu cresci. Mentira, falso. E muitas pessoas pensam: agora eu sei o que a Bíblia diz, agora eu vou orar. Errado, não é? A meditação é a ponte entre o estudo da Bíblia e a oração. Você sabe, eu acho que muitos dos grandes ministros cristãos e pensadores e autores da história vão ensinar isso de maneira pungente, mesmo vivendo em séculos diferentes, culturas diferentes, diferentes partes do mundo, diferentes séculos. Todos eles, todos os homens, como o coração de Deus, são como Davi. Parece que há aquela esquizofrenia nele, né, que eu falei. Eles nunca fazem apenas estudo da Bíblia.
É por isso que tem gente que se estuda, se reúne para estudar a Bíblia e causa um maior problema, em vez de causar paz. Porque estudo não causa o caráter. Meditação sim, mas as pessoas não meditam. Não é? O estudo da Bíblia, que é algo totalmente cognitivo, e a oração acaba sendo só o resultado disso, uma oração apenas cognitiva. Não é? E é por isso que hoje as pessoas tentam afastar aquela alegria indizível, aquelas coisas, porque tudo dentro dela não é afetado por tudo que ela sabe. A menos que você afete seu coração com o que você acabou de aprender através da meditação, e aí aprofunde aquilo que afetou o seu ser em oração, não é? Você não está orando de verdade, porque você não meditou. Então a oração sem meditação é como você ligar o carro e pisar, se fosse possível, no acelerador e quisesse ir para 300 por hora. E isso é imediatamente. Na verdade, você vai quebrar o carro. Não é bom para o motor, ele tem que aquecer, ele tem que ir tomando velocidade. Você precisa ser afetado pela verdade antes de orar. Agora, a essência disso, eu já entrei nisso, mas quero pressionar um pouquinho mais nesse finalzinho. A essência da meditação é tornar a palavra de Deus carne, alimento. E a essência da meditação é pegar algo que você conhece cognitivamente, como nessa noite, e dizer: eu vou aprofundar, eu vou trazer isso para a minha alma, para a vida emocional, para a minha vida volitiva, para o meu coração, eu vou levar isso para a minha vontade. E no coração significa que eu vou pensar sobre isso, eu vou refletir sobre os meus sentimentos em relação a isso, sobre a minha vontade em relação a isso, sobre as minhas reações em relação a isso. Eu também vou pensar nas implicações em como eu vivo, porque eu acredito nisso, não é? Porque isso é o que a Bíblia diz. Aqui estão as implicações em como eu vou viver com a minha esposa, em como eu vou viver com o meu esposo, em como eu vou viver no trabalho, em como eu vou viver na igreja. Quais são as implicações? Aqui estão as implicações de como eu trabalho por causa dessa verdade de Deus. Aqui estão as implicações de como eu vou me relacionar com essa pessoa. Mas a principal maneira de meditar é com perguntas. E você precisa encontrar as suas. Nós não precisamos estabelecer exatamente. É óbvio que quando nós conhecemos como os homens meditavam, quando vemos Davi meditando, nós somos tremendamente beneficiados. Mas isso não é uma regra. Não é? Mas Lutero, por exemplo, as perguntas de meditação de Lutero, por exemplo, eram muito simples, mas acabavam se tornando algo muito profundo. Lutero escrevia o que o versículo da Bíblia dizia. Ele fazia o seu estudo, não é? Esse era o seu estudo bíblico. Mas isso não nos transforma, não transforma o nosso caráter, não é? Uma crença. Então ele fazia 3 perguntas. A primeira pergunta que ele fazia é: como isso me leva a louvar a Deus? Pelo que eu posso louvar a Deus por essa verdade? Deus é soberano, é o meu estudo. Pelo que eu posso adorar a Deus baseado nisso? E ele ia responder essa pergunta. E aí as respostas iam se multiplicando. Não é? Ele estava meditando, estava levando isso para dentro dele. Em segundo lugar, a segunda pergunta de Lutero era: que pecados eu preciso confessar à luz dessa verdade? Se Deus é soberano, que pecados eu tenho que confessar? Minha ansiedade é pecado, né? Ele é soberano, ele está guiando tudo. A minha ideia de controle é pecado, né? Porque ele é soberano e eu quero controlar. Ele ia tirando um monte de implicações. Que pecados eu devo confessar diante dessa verdade? Ele está levando isso para dentro da sua alma. Você vê, por isso que tantas pessoas dizem: Deus é soberano, que tudo afeta ela. Em terceiro lugar, ele dizia: o que eu preciso pedir a Deus então à luz dessa verdade? Agora que eu escrevi as implicações dessa verdade, no que isso devia eu louvar a Deus, o que eu devia confessar, agora
o que eu preciso pedir a Deus então? O que eu preciso pedir que o Espírito Santo faça em mim por causa dessa verdade? Então, se a verdade é que Deus não é apenas o rei, não é apenas um pastor, mas Ele é um pai, que implicações isso tem pelas quais eu devia louvá-lo? Que pecados eu tenho que confessar então, se Deus é um pai? Que pecados eu tenho que confessar em relação a essa verdade? Não há de Ele ser um pai. E depois que eu vejo isso, que coisas eu tenho que pedir a Deus por causa disso? Então você vê que a oração dele ia ter louvor, ia ter confissão a partir disso, e ia ter petições. Oração de verdade flui de verdadeira meditação da verdade, que é apenas o estudo sendo levado para a alma. Então ele dizia: vamos meditar um pouco. É ótimo que Deus seja pai, que bom, agora vamos embora, nós temos essa informação, sabemos a respeito disso. Isso não muda, isso não faz o que eu creio se tornar caráter. Lutero, ele apresentava pelo menos 20 razões pelas quais o fato de Deus ser pai, não apenas rei, pastor ou qualquer outra coisa, não é? Ele escrevia 20 razões pelas quais eu acho maravilhoso que Deus seja meu pai. Você vê, ele está meditando. E então ele louvava a Deus por aquelas 20 razões que ele encontrou na paternidade de Deus. Isso é meditação. Isso é levar a verdade para dentro de nós. É assim que as raízes estão tirando a vida de Deus. Hoje as pessoas só têm o estudo, só têm o sermão. Elas acham o sermão maravilhoso no domingo, mas aquilo nunca vai mudar elas. E a oração delas nunca vai ser de verdade. Porque a meditação é o que leva a verdadeira oração. Em segundo lugar, ele diria: agora, de que maneira eu não estou realmente tratando Deus como pai? Se Deus é pai, de que maneiras eu não estou tratando Ele assim? Então ele ia começar a anotar 20 coisas de como eu não tenho tratado Deus como pai, de como eu tenho pecado à luz dessa verdade. Não é? De que maneira eu estou esquecendo que Ele é meu pai, no trabalho, em casa, na maneira que eu reagi àquilo ontem. De que maneiras eu esqueci que Ele é meu pai, não tratei Ele de maneira digna, como um pai deve ser tratado. Então ele dizia: o que eu preciso então agora pedir a Deus à luz de tudo isso? Você vê então, só o fato de Deus ser pai levava ele a uma verdadeira meditação, e que é uma ponte para a verdadeira oração, e é só isso que transforma uma verdade, que eu digo crer, num caráter, numa mudança. É assim que a minha alma está tirando os nutrientes do rio, e minha folha não murcha. Eu não sou palha e não dependo do que está acontecendo. Você vê de onde está vindo tudo na minha vida? Outra abordagem que tenho visto as pessoas fazerem muito, muito bem, são perguntas assim. Você pega uma verdade que você acabou de ler, acabou de ouvir no sermão, e você diz: se eu acreditasse realmente nisso, no fundo do meu ser, como isso mudaria como eu me relaciono com a minha família, com a doença? Como isso, se eu acreditasse verdadeiramente nisso, como isso afetaria a minha relação com o dinheiro? Isso é meditação. Como isso mudaria a maneira como eu me relaciono com o meu trabalho? Se eu realmente acreditasse que eu sou redimido e que eu tenho toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo, como isso afetaria a perda que eu enfrento? Se eu realmente acreditasse que eu sou amado desde a eternidade, não é só algo cognitivo que eu vi no estudo, se eu realmente acreditasse nisso, se o mundo inteiro me abandonasse, eu não estaria verde? Eu não teria o fruto adequado?
Talvez você demore 5 minutos, talvez 10, talvez 15, 20, 1 hora. Você estuda a Bíblia, mas não acabou. Não é? Você medita usando perguntas, sondando o seu coração. Por que estás abatido, ó minha alma? Você não disse que acredita que Deus é fiel? Lá vai Lutero. Não é? Deus é fiel nas suas promessas. Então, em que eu tenho desonrado Deus a partir disso? Vou escrever 20 coisas pelas quais eu devia louvar a Deus, porque Ele é fiel. 30 coisas. Agora, pegando essa verdade aqui desse texto sobre a fidelidade de Deus, a misericórdia do Senhor se renovam a cada manhã. Pegando essa verdade, eu vou confessar como eu não tenho tratado Deus dignamente à luz disso. Então lá estava Lutero escrevendo, sondando a sua alma, de que maneira ele estava desonrando Deus pelo fato de Deus ser assim. Então depois ele teria material para oração, para pedir, para confessar, não é? Você está tornando a palavra real para as suas emoções, para o seu coração, para o seu homem interior. Você não faz isso no culto. Você está tentando tornar a palavra real para a maneira como você reage a tudo na vida. Você está tentando tornar a palavra carne. E só depois disso que ela se tornou carne na sua alma. Tudo dentro em mim, exposto àquilo. Por exemplo, Davi está expondo tudo dentro dele aos benefícios de Deus. Não é? Tudo dentro de mim tem que ser afetado por Deus me dar esses benefícios. Você está fazendo isso. Se você fizer isso, você poderá descobrir que seu coração simplesmente se abre e você começa a ver coisas que você nunca tinha visto antes. Você está ali, estava maravilhoso, Deus é meu pai. E você então descobre 20 coisas em como você desonra Ele como um pai. Você descobre 30 coisas de como você deve louvá-lo como pai. Agora você tem material para verdadeira oração, para ações de graças, para confissão e para pedir poder para essa realidade. Provavelmente isso vai crescendo, leva semanas, meses, imagina anos de meditação. É assim que o homem está indo de um grau de glória para outro, não é ouvindo sermão só. Mas eu estou dizendo que você deve fazer isso de qualquer maneira, porque essa é a única maneira que se vive para Deus. E exatamente essa é a razão pela qual a nossa geração, e até aqueles que ouvem as melhores coisas, não tem nenhum recurso a mais do que as outras pessoas. Continua dependendo da umidade do solo. Não a meditação que transforma o estudo em caráter. Dia e noite, aqui ele diz que meditaria dia e noite. Ele não está dizendo isso literalmente, não é? Mas ele diz, como ele aprendeu a meditar, ele está sempre relacionando as coisas a Deus. E as coisas que ele ouviu a respeito de Deus. Você vê, isso é totalmente diferente de meditação transcendental, que é esvaziar a mente. Você vê que a meditação verdadeira começa cognitivamente, com a verdade absoluta de Deus. Não é um esvaziar para mim atingir algo completamente subjetivo. Não é? Há cristãos que praticam yoga. Ele realmente não consegue relacionar nada com as coisas de Deus, senão ele veria o quão oposto tudo isso é. Não é? Então, o ponto prático, a Bíblia fala constantemente sobre meditação. Somos ordenados a meditar. O Salmo 1 diz que é a chave. Josué diz que é a chave. Está em todo lugar. No entanto, em nossa cultura atual, quando você ouve falar sobre isso, a maioria dos cristãos não poderia explicar o que é meditar. Ele só acha que é ler a Bíblia, pensar alguns minutos e pronto, ele meditou. Então, você tem racionalidade e intuição, não é? Dois aspectos do pensamento. A intuição vê o todo,
A racionalidade analisa e decompõe as coisas, faz uma reengenharia das coisas, não é? Então essa é a razão pela qual algumas pessoas são muito racionais, elas tomam boas decisões, se sentam e realmente analisam, anotam, fazem o que tem para fazer. Existem outras pessoas que são intuitivas, às vezes elas até acertam, pode até ter um nível de acerto razoável, mas elas não sabem explicar por que estão acertando. Não é? Elas estão indo meio que no automático. E é péssimo. Tem pregadores que querem ser intuitivos. E não, nós desconstruímos algo para entender como a engenharia faz. E, portanto, você está realmente não tentando esvaziar sua mente de sentimentos, prestar atenção na respiração, se conectar com o todo, se esvaziar para conseguir um pouco de equilíbrio. Isso é ridículo. Não é? Se algum de vocês já esteve envolvido nisso, sabe o que é. Na verdade, a meditação bíblica e cristã é exatamente o oposto. O objeto da meditação é sempre a escritura, o estudo. Eu fiz o estudo. Depois que o estudo está feito, que eu conheço, então eu vou meditar sobre algo cognitivo, não algo objetivo, não algo subjetivo que eu sinto dentro de mim. Então você fica furiosamente racional sobre as escrituras. Se isso aqui é verdade, então como eu devia estar reagindo a isso e a isso? É muito mais holístico a meditação, não é, bíblica. Envolve tanto a racionalidade quanto depois levar isso para o profundo do coração. Não é? Bendize a minha alma ao Senhor. Ele chegou a algumas conclusões, está falando com a sua alma. E tudo que é em mim bendiga. Por quê? Porque Deus, Ele é quem perdoa as tuas iniquidades. Se Ele perdoa as tuas iniquidades, escreva 20 maneiras pelas quais você deve louvar a Deus por isso. Escreva 30 maneiras pelas quais você tem desonrado a um Deus que te perdoou todas as iniquidades. Depois você tem material para orar sobre a sua profunda necessidade a respeito disso. E por que funciona? Vamos acabar. O que você quer dizer com funciona? Não funciona porque Deus disse que nós devemos fazer e tudo que Deus disse para a gente fazer funciona. Há um problema, há um quebra-cabeça, há um mistério aqui. Porque diz assim: bem-aventurado aquele que se deleita na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e de noite. Pense nisso por um segundo, isso faz sentido? Isaías, ele teve uma experiência meditativa da santidade de Deus. Não é? Meditação é pegar a palavra, o estudo e torná-la carne para a alma, alimento para a alma, de fato. É pegar um conceito que é abstrato, Deus é santo, não é? E torná-lo real para o seu coração e para o seu comportamento. A essência da piedade, não é? Quando Isaías estava no templo, ele teve uma visão, uma experiência meditativa da santidade de Deus, algo que ele sabia tornou-se real, não era só agora algo cognitivo, Deus é santo. E ele viu Deus assim exaltado, ele teve uma experiência de meditação e ele não ficou satisfeito, porque quando ele viu a santidade de Deus, quando ele viu que esse Deus santo então o que ele exige, ele chegou à conclusão: eu estou impuro, eu estou sendo desfeito. Foi uma experiência horrível, não havia prazer, deleite. Não é? Vou dar outro exemplo, o Sermão da Montanha. Se você ler o Sermão da Montanha, o que o Sermão da Montanha é? É uma meditação. Jesus está ensinando você a meditar no Sermão da Montanha. Ele está fazendo o que você devia fazer e talvez você não faça. Ele diz: vocês ouviram, é uma meditação. O Sermão da Montanha é uma meditação, em sua grande parte, dos 10 mandamentos. Ele diz assim: vocês ouviram, não cometerás adultério? Se você não meditar, você pensa: não, eu não cometi adultério, cumpri o mandamento. Ele diz: vocês ouviram, vocês meditaram nisso, mas eu digo a vocês, se vocês olharem para uma mulher com luxúria, vocês cometeram adultério. Essa conclusão só pode vir da meditação. Você vê, se eu ficasse só com o estudo, não cometerás adultério. Eu aprendi, não posso cometer adultério. Mas, quando eu começo a pensar nas implicações daquilo, nas implicações dessa verdade, começo a levar para a minha alma, Jesus diz,
você vai chegar a conclusão muito mais profundas do que simplesmente um conhecimento cognitivo. E ele diz assim: você já ouviu, não matarás? Você vê, é outra lei, é o estudo. Mas eu digo a você, se você recusar a perdoar o próximo, se você guardar ressentimento e desprezo, você matou ele no seu coração. Você só não matou ele porque você pode ser preso, mas para você, ele morreu. Se você pudesse, você tirava ele da sua existência, que é o que é matar. Mas você só pode chegar a isso meditando, você está meditando sobre a lei. Então, é isso que os fariseus não faziam. Ele está dizendo o seguinte: vamos meditar sobre os mandamentos? E ele está fazendo isso, está nos ensinando. Você não vê que todo assassinato, ele diz, é um coração ressentido, concretizando finalmente o que todo coração ressentido quer, que o outro suma. O que ele está fazendo? Ele está meditando em cada um dos 10 mandamentos. Ele está dizendo: você já ouviu dizer isso? Mas existe isso. Se você tivesse aprofundado isso, se você tivesse levado isso para a alma, se você tivesse feito as perguntas que Lutero fez, você ia ver, se você levasse isso para o profundo da sua alma, você ia ver as implicações que te mudariam. E quando você termina essa maravilhosa meditação sobre a lei do Senhor que Jesus faz, uma verdadeira meditação do Sermão do Monte, você diz: Deus me livre do Sermão da Montanha. Não é? Qualquer um que pense que o Sermão da Montanha é uma meditação maravilhosa sobre como devemos viver a vida, não meditou nele. É horrível. Quando você lê os 10 mandamentos e não medita neles, não matarás, bem, você realmente diz: não matei ninguém, então está tudo bem. Não cometerás adultério. Eu não cometi adultério. Então você diz: eu estou bem. Mas quando você medita, Jesus diz: vamos meditar, e no final você diz: eu estou perdido. Se essa é a verdade, não é? Então eu estou perdido, eu vou pegar essas coisas e mostrar como você, Jesus está dizendo, na verdade, desobedece todos esses mandamentos. Várias vezes. Você que estava todo feliz só com conhecimento, só com o seu estudo: eu não cometi adultério, não matei ninguém, não fiz isso, não fiz aquilo. Você fez. Como alguém poderia então se deleitar na lei de Deus depois de meditar nela? Impossível. Em primeiro lugar, há um cara, há uma pessoa, de acordo com a Bíblia, realmente que meditou na lei de Deus até o fim, aplicou ao seu coração, à sua vida, e se deleitou com ela. Está em Hebreus 10, diz assim: quando Cristo veio ao mundo, ele disse: eis-me aqui, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus, tua lei está no meu coração, é o meu prazer. É o único homem. Isso é quase uma citação do Salmo 1. Hebreus diz que Jesus Cristo é a única pessoa que meditou na lei de Deus de dia e de noite e se deleitou completamente nela. E esse puritano que eu li, ele fez aquela pregação sobre essa visão de Cristo. E uma coisa que ele estava falando é que há 1.800 versículos de Jesus falando no Novo Testamento. 10% são citações bíblicas. Então 10% de tudo que Jesus falou foi citar a Bíblia. Ele estava absolutamente saturado da Bíblia, e ele estava sempre citando as Escrituras em todos os lugares, mesmo quando ele estava no pior estresse. Quando você está no maior estresse, que você vai meio no automático, aquilo que mais enche o seu coração é que vai aparecer. E você vai ver que Jesus, mesmo nos piores momentos, ele citava as Escrituras. Quando ele está na cruz, quando ele clama, no final ele diz: meu Deus, por que me desamparaste? Ele está citando o Salmo 22. E se você ler todo o texto que ele cita, a parte diz... você pode dizer: olha, tudo bem, essa pessoa realmente meditou na lei do Senhor até o fundo e se deleitou nela, mas como isso me ajuda? Ajuda a mim. Veja como isso ajuda. Quando Jesus Cristo estava na cruz, citando o Salmo 22, ele tinha todo o Salmo em sua mente, não é? E o Salmo diz assim: eu sou derramado como água, minha força secou, minha língua gruda no céu da minha boca, tu me colocaste no pó da morte. Na cruz, Jesus Cristo se tornou pó no vento. Na cruz, Jesus Cristo se tornou palha.
sem um lugar para se fixar, sem um alicerce. O alicerce, o deleite, ele tinha perdido o rio. Ele estava cortado. Na cruz ele recebeu o que toda palha merece, como o Salmo termina. Porque, francamente, nenhum de nós se deleitará na lei de Deus. Não nos deleitamos na lei de Deus, não podemos. A própria essência do que é o pecado é que nós queremos que Deus não diga o que a gente tem que fazer. A essência do pecado é exatamente ante a lei de Deus. É eu querer fazer o que eu quero fazer. Então eu me lembro daquele sermão lido com 17 anos do Salmo, o pregador disse: você sabe o que a pessoa piedosa faz? Ela se deleita na lei de Deus. Então no que ela se deleita? Ele pergunta. Ele diz: você sabe o que isso significa? Que a pessoa que se deleita na lei de Deus, ela ama a Deus dizendo como ela deve viver a sua vida. É isso que é se deleitar, não é? Ela ama Deus dizendo: não é assim que você deve viver, não é assim que tem que ser o casamento, não é assim que você tem que agir nessa situação, você tem que agir dessa forma aqui. Ela ama isso, ele está dizendo. Ela gosta de encontrar lugares em que sua vontade e a vontade de Deus se cruzam, para que ele possa fazer a vontade de Deus e não a dele. Isso é se deleitar na lei de Deus. Dia e noite ele está tentando encontrar maneiras de Deus dizer como ele deve viver e não querendo viver como ele naturalmente viveria. Eu acho que eu era novo demais para entender tudo, não é? E nenhum de nós pode fazer isso, nenhum de nós fez isso. Isso não é natural. Os pecadores, a essência deles é que eles não querem fazer o que Deus quer, eles querem fazer o que eles querem. É o oposto de se deleitar na lei de Deus. Não é natural. Você é palha, e você merece ser palha, e merece o destino da palha. Você merece ser expulso por causa da maneira como você viveu a sua vida e como você se afastou de Deus. Mas Jesus está dizendo: na cruz eu me tornei palha, eu fui cortado. Minhas raízes. Eu sequei e eu fui colocado no pó da morte, o vento me levou. Eu fui separado para que você pudesse ter seus pecados perdoados. Então agora, quando você olha para a lei, você sabe que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E só por isso você pode ser uma árvore que se medita na lei de Deus, na palavra de Deus. A lei é o todo, né? Então aqui está a resposta para todos os enigmas. Se você vir que a lei de Deus, a Bíblia, é na verdade sobre Jesus e sobre como ele veio, o que ele fez na cruz, e que ele é a única pessoa que quem é o homem do Salmo 1 perfeitamente. Então você sabe que ele te salvou da penalidade da lei, se tornando ele mesmo palha, para que você não fosse palha para sempre. Agora eu posso pegar a lei e dizer: como eu posso me deleitar naquele que me salvou por sua graça? Como posso me deleitar naquele que, a um custo infinito de si mesmo, preparou as coisas para que meus pecados fossem perdoados para sempre? Como encantar, como agradar, porque é isso que o coração regenerado, transformado quer. A palavra de Deus. É assim que eu me deleito naquele que eu quero me deleitar por causa do que ele fez por mim. Porque é assim que o filho se deleitava no pai. Essas são as coisas que Deus ama. Então eu faço como Lutero, eu pego aquelas verdades sobre ele, sobre a sua glória, sobre o seu ser, e digo: de que maneiras eu devo louvar a ele? Que 20 maneiras eu devo louvar a ele por isso? Que 20 ou 30 coisas eu tenho pecado, se isso é verdade? E o que eu tenho que agora orar e colocar diante de Deus? Então agora a lei de Deus, em vez de ser um desespero eterno, como um caminho de salvação, será a parte de Cristo, que é um deleite. Aí está, quando você vê o que ele fez na cruz, você percebe que tudo na Bíblia aponta para ele, então a lei de Deus se torna um deleite, mas não antes disso. Então cada coisa você está aplicando a sua alma, então você começa a colocar suas raízes na graça de Deus em Cristo, e você então começa a realmente ter, não o estudo, mas a meditação sobre o estudo, e você tem verdadeira oração. Independentemente do que está acontecendo lá no mundo, lá fora, você tem essas correntes
fluindo da cruz, das veias de Cristo. E uma coisa que alguém me disse recentemente, que nunca tinha assim colocado com essas palavras, é que Jesus Cristo é a última meditação de Deus. Jesus é a meditação final de Deus. O que significa? A meditação é você tornar a palavra, que é uma coisa abstrata, a Bíblia, não é? Em algo real. A meditação transforma aquilo em realidade. E Jesus Cristo é a maneira final pela qual Deus realmente se fez real para nós. Portanto, medite em Jesus, que é a última meditação de Deus. Olhe para Ele te amando, olhe para Ele morrendo por você, olhe para Ele se regozijando em você, a olhar para o futuro. Olha Ele cantando sobre você, como Sofonias diz. Olhe para todas essas coisas e Ele será um deleite para você. Então, a lei será um deleite para você. Você dará o seu fruto na estação própria. Você vai realmente não querer ter só um estudo, você vai querer meditar. Isso vai ser o seu prazer. E você estará no lugar oposto do mundo ao seu redor. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois ele será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto no seu tempo, e suas folhas jamais cairão. Vamos ficar de pé, vamos orar.